Muito bem, moçada, estamos de volta aqui para falar agora sobre formação de palavras, ok? Pegue aí o seu material, tá? Que a gente já vai começar então com as considerações iniciais. O que nós precisamos falar a respeito desse assunto? Bem, as palavras podem ser simples. O que é uma palavra simples, Albert? É aquela que só tem um radical. Tá? Você já sabe o que é radical. Radical é o morfema que tem a significação básica da palavra. Então, eu destaquei para você e chamo a sua atenção novamente. Brasil, tá ok? Tudo é radical por quê? Terminou em consoante. Pé. Por que tudo é radical? Porque a vogal é tônica. A palavra também pode ser composta. A palavra composta é constituída por mais de um radical. Na palavra ferro velho, eu tenho 2 radicais. Na palavra girassol, igualmente. Qual é o detalhe? Qual é a casca de banana? Existem alunos que acreditam ainda que a palavra é composta apenas quando é ligada por hífen. Isso não é verdade. Você está vendo o exemplo aí, a palavra girassol, que de acordo com as regras de ortografia, não recebe hífen. Todavia, a palavra é sim composta. Ela é constituída pela união, pela aproximação de 2 radicais. As palavras simples podem ser divididas, em palavras simples primitivas e palavras simples derivadas. As palavras primitivas, elas não se originam de nenhuma palavra da língua, mas elas dão origem a outras palavras, como por exemplo, pedra e pobre. São palavras primitivas. Agora, se você olhar para pedreira e para empobrecer, você vai perceber, por exemplo, na palavra pedreira, que ela é constituída do radical, mesmo radical que está em pedra. Por isso, pedra e pedreira são palavras cognatas, pertencem à mesma família etimológica. E agora apareceu para você o sufixo eira. Confere? Então é uma palavra derivada. Na palavra empobrecer, você tem aqui o radical, tá? Que vai até a letra R. Vamos anotar aqui, o radical. E você tem de um lado prefixo, do outro lado sufixo. Confere? Então, a palavra pobre deu origem à palavra empobrecer. A palavra pedra deu origem, por exemplo, à palavra pedreira. Então, por isso que pedreira e empobrecer são palavras derivadas, se originaram de outras. Processos de formação de palavra. Bem, na palavra pedra e na palavra pedreira, você percebe que de uma para outra houve uma progressão, houve acréscimo de morfema. Então, basicamente, a derivação é progressiva quando você faz um acréscimo. Olha aí. Acréscimo de quê? De morfema. Certo? Acréscimo de morfema à palavra. Veja, eu posso acrescentar um prefixo, isto é, o morfema aqui, antes do radical. Está aqui o prefixo. E está aqui para mim
o radical. Na palavra infeliz, eu tenho aqui o radical e eu tenho aqui o prefixo. Então, houve um acréscimo de morfema, a estrutura da palavra aumentou, então eu tenho uma derivação prefixal. Eu também posso aumentar a estrutura da palavra acrescentando um sufixo a ela. Nesse caso, você sabe que o sufixo aparece após o radical. Veja, na palavra diretoria, eu tenho radical e aqui eu tenho sufixo. Na palavra lealdade, já apontei o radical, vou apontar agora o sufixo para você. Repare que a estrutura está aumentando. Veja agora o que ocorre na letra C. Eu vou acrescentar, e aqui está o pulo do gato. Eu vou acrescentar alternadamente, tá? O prefixo e o sufixo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu posso tirar um ou tirar o outro, que a palavra continuará existindo no vocabulário ortográfico da nossa língua. Por exemplo, eu tenho aqui o radical leal e eu tenho aqui o radical, ó, que vai até a letrinha R, tá bom? De um lado eu tenho o prefixo vice, do outro eu tenho o sufixo ia. Aqui na palavra deslealdade, de um lado eu tenho o prefixo, do outro eu tenho o sufixo. Vamos fazer a prova dos 9? Vamos retirar o prefixo des. Eu continuo com uma palavra que pertence ao nosso vocabulário, lealdade. Vamos fazer um outro teste. Vamos tirar agora o prefixo, ou melhor, vamos tirar o sufixo. E eu continuo com uma palavra que está registrada na língua portuguesa, desleal. O mesmo serve para vice-diretoria. Se eu tiro o prefixo vice, eu continuo com diretoria. Tudo bem, não há problema. Se eu tirar o sufixo ia, eu continuo com uma palavra registrada na língua portuguesa, vice-diretor. Olha a diferença para a derivação parasintética. Na prefixal e sufixal, o emprego de prefixo e sufixo era alternado. Agora, é ao mesmo tempo, é simultâneo. Isso significa que, para a palavra existir, obrigatoriamente ela tem que ter ou conter o prefixo e o sufixo. Se eu tirar um dos dois, a palavra perde o sentido. Ela deixa de existir no registro da nossa língua. Vamos fazer um teste aqui. Na palavra empobrecer, eu tenho P de prefixo, R de radical e S de sufixo. Amolecer, prefixo, radical, sufixo. Ajoelhar, prefixo, radical, sufixo formador de verbo. Engavetar, prefixo, radical, confere, e sufixo formador de verbo, né? Veja, vamos experimentar retirar o prefixo em da palavra empobrecer. O que acontece? Ela deixa de existir. Não existe na língua a palavra pobrecer. Vamos fazer outro teste. Vamos pegar a palavra amolecer. Vamos retirar o sufixo ecer. Não existe registro da palavra amol. Vamos fazer o mesmo com a palavra ajoelhar. Vamos retirar o prefixo a. Não existe registro da palavra joelhar. Finalmente, engavetar. Vamos retirar o prefixo em. Você poderia tirar o sufixo ar também.
mas eu quero aqui tirar o prefixo. Eu ficaria com o quê? Gavetar. Não existe o registro dessa palavra. Então, está provado que na derivação parasintética, eu tenho que ter necessariamente o prefixo e o sufixo funcionando simultaneamente. Não posso retirar nenhum nem outro. Outro processo de formação de palavra, só que agora um pouquinho diferente. Antes eu aumentei a estrutura da palavra, agora eu vou diminuir, né? Se eu aumentei, agora eu vou diminuir. Então, ó, derivação regressiva. Anote aí. Diminuição na estrutura da palavra. A derivação regressiva também é conhecida entre nós como derivação deverbal. Por que, Albert? Você vai ver que a palavra que vai surgir vai ser formada de um verbo. Por isso que ela também é chamada deverbal. Então veja, retira-se a parte final da palavra primitiva. Olha aqui, ó. Já que ocorrerá uma retirada, então nada mais natural do que a derivação ser regressiva, como eu já expliquei. Substitui-se a terminação verbal. Então, ó, a terminação verbal, tá, vai dar lugar à vogal temática nominal. Tá? Pode anotar. E, finalmente, eu vou formar substantivo a partir do verbo. Tá? A partir do verbo. Então, veja, eu vou ter o verbo e, a partir dele, é que eu vou ter o substantivo. Detalhe, esse substantivo, você já pode anotar a dica, tá? Esse substantivo vai ser um substantivo abstrato. Pode anotar aí, tá bom? Não vai ser concreto. Veja, buscar é verbo, não é? Eu tenho aqui o verbo buscar. Deu origem à busca, ó. Substantivo abstrato. Detalhe, o que eu tenho aqui? A terminação verbal. Eu tenho a vogal temática verbal. Ó. Vogal temática verbal, indicando que o verbo buscar é da primeira conjugação. E eu tenho aqui a desinência de infinitivo. Busca é um substantivo abstrato. Anota aí o pulo do gato também. Nesse caso aqui, da derivação regressiva, os substantivos abstratos denotam ação. Busca é ação de buscar. Cortar, verbo, e corte é o quê? Ó, de novo. Substantivo abstrato. Certo? O é o quê? Vogal temática nominal. Perder deu origem à perda. Perda, novamente, é um substantivo abstrato, que indica, você concorda comigo? A ação de perder. Tá joia? O mesmo vai acontecer entre vender e venda, sacar, saque, tocar, toque. Em todos os casos, houve o quê? Uma regressão, uma diminuição da estrutura original da palavra. Então a dica que eu quero reforçar, e que eu já apresentei, é o seguinte, ó, os substantivos deverbais, isto é,
aqueles que derivam do verbo. Eles indicam ou denotam ação, tá bom? E detalhe, são substantivos abstratos. E quando eu tiver substantivo concreto? Agora calma, tá? A banca pode fazer uma pegadinha realmente com você. Olha só, planta, plantar, perfume, perfumar e por aí vai. Quando eu tenho substantivo concreto, tá? A dinâmica é outra. Agora, não é mais o substantivo que se origina do verbo. Então, ó, plantar, perfumar, ancorar, azeitar e escudar, tudo isso é verbo. Agora a dinâmica é outra. O substantivo concreto deu origem ao verbo. E um outro detalhe. Não aconteceu aqui a redução, mas houve o quê? Acréscimo de morfema. Tá? A palavra não diminuiu na sua estrutura, e sim fez aumentar. Então, verbo derivado, eu tenho aqui o quê? Uma derivação progressiva e não uma derivação regressiva, tá? O pulo do gato, a chave da questão está aqui, ó, substantivo concreto. Pega a dica aí. Então, ó, se o substantivo denota ação, ele é derivado, tá? Ele é derivado. E aí eu já emendo aqui, ó, substantivo abstrato, ok? Se o substantivo denota um objeto ou uma substância, algo concreto, né, galera? Então, ó, vou até colocar aqui que é para facilitar a sua vida. Substantivo concreto. Então, nesse caso, o verbo é derivado, tá bom? Aqui, a derivação é regressiva, tá? E aqui a derivação é o quê? Progressiva. Tá bom? Anote aí. Outro tipo de derivação que não vai nem aumentar nem diminuir a estrutura da palavra. Simplesmente vai fazer o quê? Uma alteração na classe gramatical. Você conhece as classes gramaticais, são 10. Substantivo, artigo, verbo, pronome, por aí vai. Olha o que acontece. Os bons, os maus, o verde. Eu tenho, originalmente, bons, maus e verde como o quê? Adjetivo, originalmente. Mas por causa do artigo, tá? E o artigo tem a capacidade de substantivar qualquer outra classe de palavra, essas palavrinhas destacadas em negrito realmente passam a substantivo. Outro exemplo, um feito heróico, o filho amado. Novamente, eu tenho o quê? Artigo indefinido agora. Feito é o particípio do verbo fazer. Tá joia? Por causa do artigo, ele se transformou em quê? Substantivo. Tá aqui, ó. Amado. Amado é o particípio do verbo amar. Mas veja que aqui nessa expressão, essa palavra está qualificando o substantivo filho. Então, está funcionando como um típico adjetivo. O bater da porta, o badalar dos sinos. Então, ó, bater é verbo.
verbo no infinitivo. Ó, verbo no infinitivo. Badalar, verbo originalmente, tá bom? Verbo no infinitivo. Mas, Albert, e o artigo? Ótimo, muito bem observado. Por causa do artigo, o que aconteceu aqui? Tá? Bater se transformou em substantivo. E badalar, a mesma coisa. Esporte, originalmente, substantivo. Fantasma, a mesma coisa. Mas agora, ó, fantasma está qualificando o funcionário e esporte está qualificando o substantivo traje. Então, essa palavrinha se revestiu de quê, galera? De característica de adjetivo. Ok? Falar alto, vender claro, tossir forte. O que está acontecendo? Alto, você sabe que originalmente é adjetivo. Caro também e forte igualmente. Mas eu estou diante de verbo agora. Ó. Não estou diante mais de substantivo. Vender, verbo, tossir, verbo. Adjetivo não qualifica verbo. Tá? Então, não me diga que isso aqui continua como adjetivo. O que eu tenho agora? Advérbio. O advérbio é a classe gramatical que pode modificar o verbo, o adjetivo ou até mesmo outro advérbio. Quer, já, já. Bem, quer, infinitivo verbal, originalmente. Já, advérbio, originalmente, advérbio de tempo. Mas agora, essas palavrinhas estão sendo utilizadas como verdadeiras conjunções. Silêncio, bravo e viva. Originalmente, o silêncio era o quê? Substantivo. O bravo, adjetivo. Viva, verbo. Não é? Mas agora estão sendo empregados como que essas palavras? Interjeição. Tá bom? E por último, né, nosso último exemplo aqui de derivação imprópria com modificação na classe gramatical, porém sutil, é quando você continua com o substantivo. Tá? Continua com o substantivo. Só que agora esse substantivo vai deixar de ser comum para ser o quê? Próprio. Tá bom? Isso acontece geralmente nos nomes das pessoas. Nome e sobrenome das pessoas. Geralmente é assim que acontece esse tipo aqui, esse exemplo de derivação imprópria. Agora nós vamos passar para um outro tipo de formação de palavra. Até então eu estava trabalhando com prefixo, com sufixo e vimos ainda há pouco um caso de derivação em que você nem emprega prefixo, nem sufixo, nem tira nada da palavra. Agora eu vou trabalhar com radical. Não vou trabalhar mais com prefixo. Tá? Radical mais radical. Tá ok? Bem, na junção de dois ou mais radicais, pode acontecer de não haver alteração na estrutura de um deles. Pode acontecer de não haver prejuízo na pronúncia, tá? Eles podem conservar a sua integridade fonética, sonora. Quando ocorre a manutenção dos acentos tônicos, então eu tenho um caso aqui de justaposição.
Exemplo, olha aqui, eu tenho o elemento segunda e eu tenho o elemento feira. Nesse caso aqui, eu não estou trabalhando com prefixo e sufixo, e sim com dois radicais. Beija-flor, mesma coisa, ó. Eu aproximei dois radicais. Detalhe, eu posso ter composição com hífen e eu posso ter composição sem hífen. O que importa ser observado é o radical, a presença de mais de um radical na palavra, tá bom? Composição por aglutinação. Agora, mudou. Antes, não havia alteração na estrutura. E agora, professor? Agora há alteração na estrutura. Antes não havia prejuízo no som, na pronúncia. E agora? Alguém vai sair perdendo. Outra coisa aqui, ó. Anote aí. Só há um acento tônico, beleza? Só há um acento tônico. Exemplo, em boa hora. Eu tenho quantos elementos aqui? 3 elementos. Confere? 3 elementos. Repare, cadê o H da palavrinha hora? Sumiu. Cadê o A do segundo elemento? Também sumiu. Então, de fato, houve prejuízo para alguém aqui. Olha o que vai acontecer com planalto. Eu tenho plano, alto. O que acontece aqui? O Ozinho some, tá? Para eu poder fazer a junção dos dois elementos. Eu tenho aqui radical, não estou trabalhando com prefixo nem sufixo, e sim com radicais. Houve um prejuízo aqui, ó, para o primeiro elemento, percebe? Outro tipo de formação de palavra é a abreviação, também conhecida como redução vocabular. Eu vou usar a palavra parcialmente, parte da palavra. Por uma questão de economia linguística, nós temos essa tendência, né, de querer as coisas de modo mais instantâneo, mais rápido, mais breve. Nossa paciência está sendo perdida, né? Então a gente tende a resumir as coisas. Por exemplo, antigamente o seu bisavô falava o quê? Cinematógrafo. Aí o seu avô passou a falar cinema. E você hoje já fala o quê? Cine. Eu duvido que você vá ao borracheiro, por exemplo, consertar o furo no seu pneumático. Talvez se você falar isso para o borracheiro, talvez ele fique olhando para você, tentando entender, na verdade, o que você está querendo. Você diz o quê? Olha, eu vim aqui consertar o furo no meu pneu. Olha o que acontece com a palavra extraordinário também, esse palavrão. Foi reduzido e passou a extra. Pornográfico passou a pornô. Então houve uma abreviação, uma redução do vocábulo. E olha esse aqui, nem pensar, né? Ninguém diz que otorrinolaringologista. Se a pessoa pronunciar isso daí, está arriscado ficar pior, né? A doença dela fica pior, vai travar a língua e tudo. Bom, o caso que é muito mais fácil dizer o seguinte, olha, preciso de uma consulta com o otorrino. E agora a sigla. Sigla se caracteriza pela utilização das letras iniciais das palavras. A rigor é isso, tecnicamente é isso. Mas a gente vai ver que não é bem assim, né? Eu tenho no primeiro exemplo FGTS aqui, ó, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Organizações das Nações Unidas. Mas eu também tenho outro tipo de sigla especial, que a rigor não é feita com as letras iniciais, né?
com cada letrinha inicial de cada palavra. Olha aqui. A rigor seria o quê? EBT. Mas você sabe que essa não é a sigla da palavra. Então, o que eu fiz aqui? Peguei duas letrinhas, ó. Aqui eu peguei 3 letrinhas, BRA, e aqui também 3, e uni. Tá bom? Embratur. Também é considerado sigla. Onomatopeia. Onomatopeia é um tipo de figura de linguagem. Na aula sobre figura de linguagem, né, se você for estudar, você vai se deparar com essa palavra. A onomatopeia nada mais é do que a representação dos sons. Pode ser da fala humana, né, os sons emitidos pelos animais e também pelos objetos. Basicamente, é você pegar os signos linguísticos, falando de uma maneira muito mais simples, é você pegar as letrinhas do alfabeto e tentar representar o som que você ouve, o som que você mesmo emite quando espirra, quando bate a porta, quando bate palma, quando, por exemplo, dá uma tropeçada num móvel e faz um barulho, ou quando o animal emite um som, enfim, né? Então, ó, cacarejar é o som emitido pela galinha, o tic-tac, normalmente o som emitido pelo relógio, tá? O coachá, miar, mugir, normalmente o som é emitido pela vaca, e por aí vai. Ó. Você tem o grugulhar, você tem o ping-pong, daquele joguinho que é muito bacana, o reco-reco, instrumento musical, e o ivar, representando aí o som, por exemplo, de lobo, de cão, e algo semelhante. E você tem também o hibridismo. É interessante destacar que o hibridismo é um tipo especial, sim, de composição. Tá? Eu posso dizer que o hibridismo também é composição. Só tem um detalhe. Essa composição ela é feita com radicais, tá? De línguas diferentes, tá bom? Então vou puxar uma setinha para cá, ó. Tá joia? É um tipo especial de composição, sim, porém você trabalha agora radicais de origem distinta. A abreografia, por exemplo, o elemento abreu vem do português, o elemento grafia vem do grego. Se você não sabe, fica sabendo, aprende agora. Automóvel, o auto é um elemento grego, enquanto o móvel é um elemento latino. Sociologia, o sócio vem do latim e logia é um radical, um elemento grego. Essa palavra aqui é de matar e eu já a vi em prova. Cuidado com ela. Goiabeira é considerado hibridismo, porque o elemento goiabe vem do tupi e aqui você tem o elemento eira, tá? Do português. Bem, muito obrigado, tá? Pela sua companhia, pela sua atenção, e no próximo bloco vamos fazer alguns exercícios. Até lá!